Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Meu Super Ego Animes. Eu sou o Diogo e hoje nós vamos falar de Dragon Ball, um dos animes mais conhecidos e influentes do mundo, a ponto de durar aí décadas e décadas, né, tendo uma fandom imensa e apaixonada por esse anime. Mas nós sabemos que tem ali o Dragon Ball Super, né, e tem o Dragon Ball Z, que causa, querendo ou não, essa divisão, né, na fandom mesmo ali de Dragon Ball. Já é uma fandom imensa, mas ainda assim o pessoal fica, mas o Z é melhor, mas o Super é melhor. Mas afinal, qual que é o mais épico? E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, então vem comigo. Mas claro que pra gente decidir qual saga é mais épica ou não, a gente vai ter que analisar alguns critérios ali, tanto do Dragon Ball Z quanto do Dragon Ball Super. Então vamos lá que a gente vai começar do contexto histórico. E a gente vai começar então fazendo essa comparação já pela narrativa e pela cronologia. O Dragon Ball Z ele foi lançado em 1989 e durou até 1996, né, sendo uma continuação direta da saga Dragon Ball. Ele introduziu novos personagens, mas ele focou ali numa narrativa que fica entre o Goku enfrentar o Freeza, enfrentar o Cell, enfrentar o Majin Buu e algumas outras questões ali que foi acontecendo durante os episódios. Já o Dragon Ball Super foi lançado em 2015, é uma continuação direta dos eventos do Dragon Ball Z e também introduz ali novos personagens, novos conceitos, né, ao universo, assim como o Goku também tendo novas aventuras com outros inimigos ali, outros personagens. Mas o Dragon Ball Super, ele acabou expandindo, né, muito mais o universo de Dragon Ball, deixando, querendo ou não, a franquia mais rica em detalhes, né, tipo outros universos, outros conceitos, e introduziu muito mais personagens, querendo ou não, comparado ao Dragon Ball Z. E se a gente for olhar para os poderes e para as transformações, em Dragon Ball Z a gente teve ali a introdução do Super Saiyajin 1, né, que é uma transformação épica. Ela é lembrada até os dias de hoje como uma das melhores transformações que existiu nos animes, não só em Dragon Ball, querendo ou não só naquele universo, né? Ela é uma das melhores transformações e ela é épica. E a gente teve também a transformação do nível 2, do nível 3, a gente tem as fusões lá do Metamoro, a gente tem as fusões dos brincos Potara. Então assim, foram transformações e poderes que enriqueceram muito, né, aquele universo do Dragon Ball. E o Dragon Ball Super também trouxe essas transformações novas. A gente teve ali a transformação God, a transformação do Blue, a gente tem ali também outros vilões com novas transformações e novas características, novas habilidades, né, querendo ou não. Eu particularmente acho que as transformações do Super não tiveram o mesmo impacto que teve as transformações do Dragon Ball Z. A transformação do Saiyajin 1 do Goku teve um impacto gigantesco, a do nível 2 Gohan também, quando o Gohan apareceu, o impacto foi gigantesco. A transformação do nível 3 do Goku também, tipo, não foi tanto quanto as anteriores, né? Tipo, não foi tão épica, mas também, tipo, é uma transformação que é lembrada até os dias de hoje. A transformação do Super, que na minha opinião é a transformação mais, assim, mais atraente, a mais épica, pra mim, é a transformação God, que foi a primeira transformação que apareceu assim, e ela já apareceu de uma forma diferente, né? O cabelo vermelho, e tinha que ter todo aquele ritual ali para ela poder acontecer. Então, assim, foi um negócio bem legal que foi trazido ali para o Dragon Ball Super. Já a transformação do Blue ficou parecendo mais tipo, é mais do mesmo, sabe? Mudou o cabelo, só que tá azul agora. Tem o vermelho, tem o azul e assim vai, entendeu? Eu acho que nesse quesito, assim, das transformações, querendo ou não, o Dragon Ball Z ele acaba levando a melhor justamente por causa desses aspectos, assim, porque a transformação Blue só parece um repeteco da transformação God. Mas a transformação do Z também, o Super Saiyajin 2, o cabelo dele só fica diferente, fica com a franjinha na frente e tudo mais. Mas ainda assim, o acontecimento que fez essas transformações, né, surgirem, digamos assim, tanto do Gohan, quanto do Goku, quanto do Vegeta, são acontecimentos impactantes na obra, né? Então faz aquele momento acabar sendo épico. E querendo ou não, tinha uma mudança ali, por mais que o desenho era da década de 90, né? Era um desenho que era um pouco mais simples do que até é feito hoje em dia, né? Que é mais moderno e tudo mais, mas naquela época já tinha meio que uma mudança que você conseguia perceber visualmente no personagem assim que ele se transformava. Então, assim, no meu ponto de vista, as transformações do Z acabam sendo um pouco melhores do que a transformação do Super.
E já entrando nessa questão da animação, né, a animação do Dragon Ball Z, ela é uma animação um pouco mais simples, né, ela tem cenas notáveis sim, mas é uma animação um pouco mais simplificada, né, diferente da animação do Dragon Ball Super, né, que é uma animação um pouco mais consistente, é uma animação moderna, você já consegue ver algumas coisas um pouco mais bem trabalhadas, apesar que eu não estou falando do início do Dragon Ball Super, eu estou falando mais pra parte ali que já tá começando a entrar do Torneio do Poder pra lá, ou no arco do Goku Black, porque a animação inicial do Dragon Ball Super também, por mais que ela tava moderna, mas ela tava uma animação bem zoadinha, entendeu? Então assim, o começo do Dragon Ball Super ele começou ruim, mas ao longo dos episódios ele foi dando uma melhorada na qualidade e ficando com a animação mais consistente. E se a gente for comparar também esse negócio do tom da série, né? O tom do Dragon Ball Z era um pouco mais sério, né? Tinha uma sensação mais de urgência, principalmente ali na saga do Cell e na saga do Majin Buu, diferente do tom do Super, né? O Super tem um tom mais aventuresco, mais um negócio ali, querendo ou não, mais bobinho, digamos assim. Não tem esse mesmo tom de urgência ou de coisa, tipo, que vai muito a sério, digamos assim. Tem o Torneio do Poder ali, sim, que é muito legal, muito bacana, mas não tem esse mesmo tom, esse mesmo drama que tinha no Dragon Ball Z. Mas claro que Dragon Ball Super também tem uns momentos de tensão ali, só não é igual o Dragon Ball Z, que já tinha esse tom, a série já tinha um tom mais sério, totalmente diferente do Dragon Ball Super. E se a gente for falar de desenvolvimento dos personagens, o Dragon Ball Z, né, desde da fase lá do Raditz até a saga do Majin Buu, ele se concentra mais no desenvolvimento dos personagens mais clássicos ali, né? O Goku, o Piccolo, o Vegeta, o Gohan, todos eles têm um momento ali de desenvolvimento, né? Mas não tem muita exploração depois dos outros personagens, que são personagens clássicos também, Kuririn, Mestre Kami, e entre outros que tem na série. Já o Dragon Ball Super, ele consegue introduzir novos personagens, dando esse destaque para eles, como o Bills, o Whis, e também dá um certo destaque para outros personagens antigos, como o Gotenks, o Trunks. Ele consegue trabalhar muito bem essa questão do destaque. Até o Vegeta, querendo ou não, no Dragon Ball Super, para mim ele tem mais destaque até do que ele tinha no Dragon Ball Z. No Dragon Ball Z ele ficava mais ali como o companheiro do Goku e aquele cara que sempre quer ultrapassar os poderes do Goku, mas ele nunca chegava no nível do Goku. No Dragon Ball Super você já tem uma impressão totalmente diferente, querendo ou não, já rolou um desenvolvimento diferente do personagem. Não que o Vegeta não estava sendo desenvolvido no Z, não, o desenvolvimento que o Vegeta tem no Dragon Ball Z pra mim é muito bom também, principalmente por aquele arco que a gente vai vendo ele mudando a forma como ele pensa, né, na saga do Majin Buu, que ele é aquele cara lá, que ele ainda tem aquela coisa de eu sou o rei o príncipe dos Saiyajins, eu sou mal, que não sei o que, e aí com o tempo ele vai passando a admirar o Goku e percebendo, né, que eles são personagens diferentes. Então assim, o Vegeta tem sim o desenvolvimento dele no Z, mas eu acredito que no Dragon Ball Super, esse desenvolvimento dos personagens, tanto os principais quanto os secundários, ele é bem mais trabalhado, né? Tá trabalhado de uma forma que você consiga acompanhar e não fica só naquela coisa do o Goku, sempre tipo tendo uma mescla ali entre os personagens. Então eu acho que nesse ponto o Dragon Ball Super consegue ser um pouco melhor do que o Dragon Ball Z. E se a gente for olhar também a questão da exploração do universo, né, de Dragon Ball, o Dragon Ball Z, ele explora assim um pouco ali dos planetas diferentes, né, uma questão de dimensões e tudo mais, mas ele dá uma ênfase principal na Terra do Universo 7. Já o Dragon Ball Super não, ele expande o universo de Dragon Ball, introduz o conceito de multiverso, né, e consegue explorar ali diferentes realidades e versões diferentes do mesmo personagem. Então assim, nessa questão, o Dragon Ball Super conseguiu expandir muito mais, né, aquele conceito ali do multiverso e explorar mais essa ideia em Dragon Ball. E na questão das técnicas, né, as técnicas dos personagens, o Goku tem várias técnicas, o Vegeta também tem várias técnicas, mas qual delas ficou mais épica, né? Em qual saga? No Z ou no Super? Em questão das técnicas, eu acredito que as técnicas eram melhores no Dragon Ball Z, justamente porque o Dragon Ball Z introduziu muitas técnicas novas, né? Muita coisa que a gente vê agora no Dragon Ball Super, a gente já acompanhava no Dragon Ball Z, elas só estão aprimoradas ali, como o Kamehameha God, ou o Kaioken Super Saiyajin Blue, né? Que não são técnicas que já tinham no Dragon Ball Z. Agora, a técnica diferente
assim, que é o Migate no Gokui, que é o instinto superior no caso, né? Essa sim realmente é uma técnica diferente, é uma técnica que veio com uma ideia diferente, ele consegue usar essa técnica, né, com as transformações dele, que nem a gente já viu no mangá, o Goku usando o instinto superior com a transformação do Super Saiyajin Blue. Então assim, são realmente técnicas que trazem um conceito novo e umas habilidades novas para o personagem, são realmente técnicas legais, assim como a do Vegeta, né, que agora tem o ego superior, mas a maior parte das outras técnicas que os personagens tinham e utilizavam já vinha com um background do Dragon Ball Z. Bom, no geral, tanto Dragon Ball Z quanto Dragon Ball Super tem características ali e narrativas, coisas que enriquecem mais a trama, né, que deixam mais atraente, tanto por um quesito, tanto pelo outro. Bom, mas afinal, falando um pouco desse contexto aí, de tudo que eu trouxe, qual das duas é mais épica, né? Um traz características diferentes, inovadoras, o outro também, cada uma, né, amplificando ainda mais, enriquecendo mais a obra como um todo, né? Mas qual das duas ali é mais épica? Na minha opinião, Dragon Ball Z consegue ser mais épico e eu vou explicar o porquê que eu acho isso. Além de eu ser saudosista, obviamente, eu assisti primeiro Dragon Ball Z, mas se você for olhar, se você assistir tanto Dragon Ball Z quanto Dragon Ball Super, você vai perceber que nas duas ali, não sendo um fã fanático, né, só sendo um fã da obra, você vai perceber que nas duas ali tem algumas coisas que elas pecam, né. O Dragon Ball Super, por ele ser mais recente, ele muito provavelmente já tinha que vir com essa proposta de uma animação diferente, uma animação mais consistente, uma animação mais fluida. Então, isso, querendo ou não é tanto mérito assim de uma proposta do Dragon Ball, porque os animes que têm sido feitos de 2015, 2010 pra cá, já estão vindo com uma proposta mais diferente. Então, Dragon Ball, se ele quisesse acompanhar, né, essa nova geração de pessoas que vão assistir, ele já teria que vir com essa proposta. Então, não foi algo do Dragon Ball em si, mas sim de como estão os animes. Se daqui a 10 anos a animação estiver diferente e Dragon Ball continuar existindo, muito provavelmente a nova saga de Dragon Ball já vai vir com esse estilo de animação. Então isso, na minha opinião, não é um ponto para Dragon Ball em si, e sem falar que no início do Dragon Ball Super, igual eu citei, ele veio com uma animação ruinzinha, muitas críticas dos fãs ali que gostam da obra, que fez a animação ir melhorando um pouco mais. E na questão da trama, eu acreditava que a trama do Dragon Ball Z dava mais peso pro Dragon Ball, tudo era um pouco mais sério. Então, sei lá, quando você vê o Kuririn morrer, por mais que depois de um tempo ele começou a voltar e tudo mais, mas você ainda acreditava que aquela poderia ser aquela última vez que você ia ver o personagem, tá tudo bem. O Dragon Ball Super escalonou as questões de níveis de poder e tudo mais, e deixou os personagens um pouco mais bobos, deixou essa questão da aventura, não que a questão da aventura seja ruim, mas ela deixou essa questão da aventura muito bobinha, sabe? Não vou comparar com Dora Aventureira, porque Dora Aventureira também é muito infantil, digamos assim. Mas o Dragon Ball, o anime, o Dragon Ball Super no anime, ele conseguiu infantilizar muito isso. Então assim, isso, querendo ou não, perde um pouco a qualidade, perde um pouco a seriedade, perde um pouco a emoção que você tinha ao assistir aquilo, entendeu? Eu entendo que a proposta hoje seja para quem é mais novo, né? Seja para os Enzos, digamos assim. Mas tirando toda essa seriedade que tinha no universo, querendo ou não, você tira um pouco da característica que tinha naquele universo. Então assim, já era como a gente conhecia. Então, na minha opinião, isso é um ponto negativo, né? Porque ele não ligou para os fãs que já existiam antes. Ele começou a fazer um negócio novo, totalmente diferente, sendo que se você for ler o mangá Dragon Ball Super, a proposta é totalmente diferente do que o anime está fazendo. Então assim, em questão de qualidade nesse ponto, eu acredito que o Dragon Ball Z consegue ser muito melhor. Por mais que tenha muita coisa ali que é diferente também do mangá, mas ainda assim ele consegue entregar uma trama mais envolvente. E assim, o meu ponto final é que Dragon Ball Z consegue ser mais épico, por quê? O que é a definição de algo épico, né? É algo grandioso, é algo que marcou, é algo que todo mundo pirou a cabeça, tipo, nossa, velho, isso foi épico, você entendeu? Isso deu emoção, isso deu um peso, isso deu um contexto muito foda para aquilo. Então assim, não que Dragon Ball não tenha conseguido fazer isso, na minha opinião, Dragon Ball conseguiu ser épico sim, principalmente ali no Torneio do Poder, Jiren, Goku e Freeza, Android 17, tudo aquilo acontecendo, nunca... Acho
acho que nunca ninguém imaginou que poderia em um confronto estar o Freeza, o Goku e o Android 17 junto na batalha. Eu entendo que isso foi épico sim, mas Dragon Ball Z conseguiu ser épico na transformação do Super Saiyajin 1, e isso aconteceu há, sei lá, 2, quase 3 décadas atrás. E assim, a gente está falando de um acontecimento que foi há 3 décadas atrás praticamente, e ele é um acontecimento que é lembrado até hoje pela fandom, pelo pessoal que assistiu na época, pelo pessoal que assistiu depois, e tá até hoje como um dos acontecimentos mais épicos dos animes, tipo dos shonens no caso, né? Mas é um acontecimento mais épico dos animes, um negócio que aconteceu há 30 anos atrás. Dragon Ball Super, esse acontecimento aí do Jiren, do Freeza no Torneio do Poder, cara, aconteceu tipo no máximo há 3 anos atrás, você entendeu? Então assim, não que não seja épico, é épico, mas se a gente for colocar numa balança, querendo ou não, esse acontecimento das primeiras transformações do Goku, dessas primeiras aventuras, elas são muito mais marcantes do que esses acontecimentos que acontecem hoje em dia no Dragon Ball Super. Pode ser que daqui a 20 anos ainda seja lembrada, né, dessa luta do Jiren, Goku com o Freeza, tudo mais, mas ainda assim, quando daqui a 20 anos isso for lembrado, vai ter 40 anos que essa luta do Goku e o Freeza ainda é lembrada com a transformação do Super Saiyajin 1. Então assim, quanto mais tempo passar, mais épico vai ser essa transformação do Goku, e mais épico também vai ser essa transformação do... E mais épico também vai ser essa luta do Jiren com o Freeza e o Goku no Torneio do Poder. Mas o Dragon Ball Z, na minha opinião, ele tem momentos muito mais impactantes. Mas assim, se eu fosse fazer uma lista só com os acontecimentos épicos que tem em Dragon Ball Z, eu poderia fazer um vídeo só falando sobre isso. A transformação do Super Saiyajin 1, o confronto do Goku contra o Freeza, a transformação do Gohan em Super Saiyajin 2, a morte do Goku, a morte do Vegeta pro Majin Buu, o confronto que o Goku e o Vegeta têm quando o Vegeta tá sendo controlado pelo Babidi. Assim, tem tanta coisa, a vinda do Trunks do futuro, tipo assim, era tanta coisa que era épica pra gente, assim, que a gente olhava e ficava fascinado, que assim, os acontecimentos que tem no Super, pra você ter noção, assim, não é querendo desmerecer, mas no Super os caras teve que juntar o Freeza com o Goku, o Android 17 para enfrentar o Jiren, para assim ter alguma coisa tão épica quanto rolava em Dragon Ball Z. Você consegue me entender? Eu não tô desmerecendo, não tô dizendo que aquilo não é épico. É épico sim, lógico que é. Foi uma luta assim que tipo, puf, tá ligado? O mundo inteiro, querendo ou não, que assistia Dragon Ball, acompanhou aquela luta do Torneio do Poder. Mas em comparação com o que todo mundo lembra, com o que todo mundo viu dessas transformações do Goku, dessas batalhas, de acompanhar tudo aquilo que acontecia no Dragon Ball Z, pra mim, Dragon Ball Z consegue ser muito mais épico do que o Dragon Ball Super, mas essa é a minha opinião. Então eu quero pedir para você deixar a sua opinião aí nos comentários, dar os seus argumentos, falar o porquê que você acha que não é, que o Dragon Ball Super é mais épico, ou que o Dragon Ball Z é mais épico, se você concorda comigo. Mas é isso, na minha opinião, Dragon Ball Z é muito mais épico do que o Dragon Ball Super, não que o Dragon Ball Super seja ruim, que nem eu falei, tem vários pontos aqui no vídeo que eu destaquei que o Dragon Ball Super conseguiu melhorar muitas coisas que tinha no Dragon Ball Z, mas isso não quer dizer que o Dragon Ball Super seja mais épico. Por hoje é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quis trazer os pontos ali que eu acho mais importantes de diferenças que tem ali entre o Dragon Ball Z e o Super, mas fica à vontade aí para deixar nos comentários a sua opinião, fala algum ponto que eu não trouxe e você acha que era relevante eu ter trago justamente para fazer essa comparação, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre ficar ligado no que rola no meu Super Ego Animes. Deixa um like pra gente porque isso nos ajuda muito, e se quiser nos apoiar, faça parte do nosso clube de membros ou então doe um valor simbólico no nosso Pix aqui na descrição. Muito obrigado por estarem aqui, vou indo nessa e até o próximo vídeo.